Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Mestre Cripto com notícias macroeconômicas, gente, geopolíticas, tudo sobre o mundo corporativo está aqui no seu canal Mestre Cripto. Diante de tudo, peço o seu like, curte e compartilhe o nosso conteúdo, gente, para poder agregar e dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? De antemão, galera, vamos aqui olhar um pouquinho como é que está o mercado no dia de hoje, iniciar com o nosso mercado cripto. O dia, na verdade, teve uma correção após o CPI, né, que é o principal motivo do nosso vídeo de hoje é referente ao CPI, que saiu abaixo do esperado. Mas de antemão, vou mostrar para vocês aqui como é que está um pouco nossas criptomoedas na última hora em correção. E no dia, muitos ativos aqui, as top 100 criptomoedas do mundo, aqui simplesmente positivo. Obviamente, devido à briga comercial acirrada entre a América e a China no dia de ontem, onde cada um trocou chumos trocados, né? Um enviou 84%, o outro 105%, depois 125% e por aí vai. Resumindo, finalizou essa briga em que ninguém quer comprar nada de ninguém. Resumindo, a América não compra da China e a China não compra da América. Galera, o que eu estou entendendo? O mercado estava esperando, né? Depois de ter dado uma estabilizada no dia de ontem, muitos ativos explodiram 20%, 30%. Uma lapada só no dia de ontem. Porém, o mercado ainda aguardava algo de mais concreto agora, frente às notícias lá com Trump, ou algo referente às criptomoedas. Ainda não saiu. Ontem ele até tweetou, falou sobre o mercado cripto será pivô, a América será o ponto focal frente ao mercado cripto. Show de bola. Automaticamente as criptos deram um hype positivo. E aí sim nós finalizamos. Graças a Deus finalizou essa briga aí. Espero que mantenha, logo após essa discussão transfronteirística, né, automaticamente o Trump finalizou a questão lá postergando as tarifas para os demais países por mais 90 dias. Isso para dar tempo, gente, zerando, né, os impostos, dando continuidade às compras entre os países. E o que eu estou entendendo que está acontecendo lá? Simplesmente eu estou entendendo que a China está se sentindo meio acuada. Quando nós imaginávamos que a China estava criando todo aquele burburinho, a mídia também batendo muito sobre uma possível a postura do Trump, né, agressiva, os jornais batendo muito, que é um cara louco, ignorante, agressivo, os analistas, simplesmente agora todo a briga, o motivo, o Trump conseguiu, que era chegar na China e deixar ela de lado. E está conseguindo. Eu vou te mostrar por que eu estou falando isso. Então, de antemão, o mercado cripto aqui hoje positivo, né? Porém, os demais ativos do mercado financeiro em si, vamos dar continuidade aqui com as criptos, falar aqui sobre os ETFs. No dia de ontem, o ETF de Bitcoin, mais uma saída no dia 9. Então, nós estamos já há 5 dias com saídas massivas. Teve uma gestora que se comprou, porém, a grande maioria saiu. As demais ficaram zeradas, né? Em parcial, mas teve saída. No dia 8 foi o maior valor, 326 milhões de dólares. E dia 9, 127. Os ETF de Ethereum. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. 2 dias consecutivos também de saídas. Entre o dia 4 e o dia 7. Zerado no dia 7, dia 4 teve 2,1 milhões. E dia 8, 3,3 milhões de saída. Apenas uma gestora vendeu. No dia 9, 2 e as demais sem saídas nenhuma. Vamos olhar aqui a captação do mercado cripto, gente. Simplesmente a captação de 2,62 trilhões. No dia de ontem estava 2,49, uma alta de 8,10% comparado nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância chegou a bater 14, já subiu um pouco para 15, ainda mantém ali o nível de 2020, que foi, chegamos a 15, né? E agora nós estamos aqui com a mesma média. Então hoje, assim, as tendências do momento, né? Os ativos que estão hypando aqui, mas vamos pegar aqui as 10 principais moedas no dia de hoje, aqui o nosso rei BTC 7,35, com ainda, né, negativo em 4,71 nos últimos 7 dias, Ethereum 13,34, 12,19 no dia de hoje. Aqui ó, o dólar em si 0,05 positivo, frente aos últimos 7 dias negativo, gente. E o XRP 4,92 e 12,23 nas últimas 24 horas. BNB 5,28, Solana 14,14, uma alta até considerável para o dia de hoje.
8,72 nos últimos 7 dias. Dogecoin 12,02, 7,64 nos últimos 7 dias. A Tron subindo aqui no 12,22 e 1,23. Cardano para fechar aqui 12,19 no dia de hoje. Ainda tem um gap aqui de 7,71 nos últimos 7 dias. Galera, assim, ó, o que realmente fez com que o mercado desse uma queda, o que vinha a ser positivo, automaticamente o mercado ele respondeu negativamente, que é o CPI, galera, o índice de preço ao consumidor americano. Ele vem aqui, ó, frente ao mês de, aqui os números de março, né? Comparado aos números de fevereiro, ele veio abaixo de 2,8. Então, por esse motivo, aqui a projeção era 3 e veio 2,8. A anterior era 3,1, projeção 3 e o atual veio 2,8. Então, quer dizer, no mês de março, aqui é os números, mas no mês de fevereiro, 3,3 veio acima da projeção, o mercado deu uma queda no dia. Em janeiro também veio abaixo, aqui um pouco abaixo, frente à projeção, mas aqui ainda era a gestão do Joe Biden, né? Então, basicamente, as projeções sempre batiam, né? Vinha 0 a 0, então o mercado não andava. Com o Trump, ele está conseguindo reduzir gradativamente. Então, para muitos críticos, frente à economia do Trump, agressiva, ou o que for, galera, o cara está pegando uma bomba extremamente, né? E está tendo que resolver, está tendo que estancar a sangria que vinha ocorrendo, né, nos últimos 4 anos, devido à forma do Joe Biden atuar. E simplesmente os americanos estavam sangrando, a América em si estava perdendo aquele prestígio frente à economia global e deixando o concorrente direto como a China atravessar e ganhar espaço, como aconteceu e muito. Então, por esse motivo, o Trump não viu outra forma ou você seria um pouco mais agressivo, ou deixaria essa forma de atuar da China dar continuidade. Aquela forma de negociar e não honrar, simplesmente a China é assim. Eles negociam, né, uma situação com o país. Olha, eu compro X de você, porém você tem que comprar Y. Aí a nação lá compra da China, porém a China não incentiva, ela não reduz os impostos na sua nação para poder incentivar o livre comércio. E por aí vai, né, gente? Porém, o Trump está conseguindo sim, com os troncos e barrancos, mas está conseguindo negociar, galera. Vamos agora aqui para mais uns números, né? Aqui para você ver que são as ações de tecnologia, a Microsoft caindo 3,12, deixa eu ver, a Apple 3,65 caindo também, Nvidia 5,49 e por aí vai, gente. Várias ações derretendo ainda, a Meta 4,17. Por que isso está acontecendo, galera? A Google aqui, ó, 2,65, 64, Meta 4,17. Isso está acontecendo, galera, porque essas empresas diretamente elas têm o mercado chinês e o mercado americano, são os 2 maiores PIBs do mundo. Então você ter os 2 maiores PIBs do mundo, os 2 maiores PIBs do mundo e não ter esse incentivo, de cada nação para adquirir esses produtos, obviamente vai dar meio que um aumento de estoque, porém não vai ter demanda, não vai ter como escoar esses produtos. Isso se torna muito mais caro, 125% para os produtos que são produzidos, que são vendidos pela China. Ninguém vai comprar. 84% dos produtos que são vendidos pela América. Estou falando sobre a China e Brasil. China e América, né? China e América. Então o PIB maior, o primeiro e segundo PIB, existe um fluxo de compra muito grande. Então, obviamente, essas empresas de TI está sangrando por esse motivo. Por isso que não está estancando essas perdas, né, nessas ações. Mesmo com a queda do CPI em si, mas ainda o mercado não mensurou, ainda não absorveu essas perdas frente a essas nações. O que eu identifico? Eu acredito muito que a China vai fazer uma parceria, vai tentar negociar com o Trump, porque da forma que está indo não vai dar certo. Muitas grandes empresas estavam quebrando, gente. Somente as empresas automobilísticas em si. A América em si comprava muitos carros chineses, porém a China não comprava os carros americanos. Esse é o motivo da briga. Mas vamos dar seguimento aqui aos nossos números, beleza? Aqui é o nosso rei BTC, que é um gráfico de 1 minuto, né? Porém, assim, o BTC a gente chegou a beirar aqui a casa dos 80 mil.
mas o BTC estava em média de 82 mil, porém após a saída dos números do CPI, o BTC deu uma corrigida, deu uma lateralizada aqui nas últimas horas, né, após os números, às 9 horas, 9h30 da manhã, e deu uma continuidade na queda, graficamente falando, as bolsas do mundo, os índices, todos corrigindo. E agora o BTC está tentando dar uma respirada aqui, nesse último minuto. Porém, assim, o que eu entendo é que o mercado está tentando, independente dos números, que está positivo frente à economia americana, o mercado está tentando mensurar ainda, gente. É uma palavra que eu vou bater muito aqui com vocês. O mercado está tentando ainda entender como vai ser os próximos meses com essa guerra comercial. Mas o que eu te digo, a América está fazendo grandes parcerias com outros países. 75 países já procuraram a América. Já, gente. E a China está tentando ir para a Europa, porém a própria Europa já bloqueou as cobranças que estavam sendo mantidas no dia de ontem para tentar uma nova negociação com a América. Nesse período de 90 dias, estaremos vendo, né? Acho que o mercado vai dar uma respirada, mas nesse período de 90 dias vai ter várias negociações. A América em si ela vai incentivar, porque sempre foi assim. Os impostos americanos frente aos produtos sempre foram menores para você a América comprar das demais nações, porém as nações não foram com elas dessa forma. Então é por isso que ele fala sobre tarifas recíprocas. Se você me cobra 10, eu vou cobrar 10. Eu te cobro 2, por que você me cobra 10? É sobre isso. Então basicamente eu acredito que sim, que o mercado ainda está meio tonto com as pancadas que nós tivemos nos últimos dias. E aqui vamos para as notícias, que eu acho que simplesmente aqui, a Casa Branca disse que a inflação caiu, os desempregos aumentaram e a era de ouro da América está a caminho. Isso simplesmente, velho, eu acredito, na boa, assim, eu acredito muito que a era de ouro realmente vai chegar para a América. Eu olho para o Brasil e eu fico muito triste com o Brasil, devido ao que a gente está vivenciando. Nós temos um presidente extremamente omisso, corrupto, que não enxerga a população como ponto focal. Você tem um presidente como o Trump, que briga, cara, extremamente a favor da sua população, do seu país, sua nação. Nós temos um presidente que vende tudo que tem na sua nação, um presidente que vivencia só a corrupção. Você não consegue olhar para o presidente Lula e ter uma visão de um cara que, vai brigar mesmo pela população, pela saúde, pela educação. Nós estamos vendo assim o tráfico explodindo, a saúde, um caos, a educação, um caos, gente. Pelo amor de Deus, o Brasil está indo para um lado extremamente fora do prumo, essa é a questão. Mas são escolhas, né? São escolhas. Vamos dar seguimento aqui. A próxima notícia, o próprio Trump, né, postou aqui, acabou a inflação baixou, acabou de sair, a inflação baixou. Então assim, para o Trump, isso aqui é extremamente favorável, gente. Ele, tanto que ele está tentando tirar o próprio Jerome Powell, né, o presidente da SEC, para tentar flexibilizar o quanto antes esse corte na taxa de juros, para incentivar a economia local. Se você reduz a taxa de juros, você incentiva a população a ter um fluxo maior ali local, comprar os produtos e incentivar a economia do país. Além do mercado de renda variável se tornar um pouco mais atrativo, mesmo com as suas oscilações. Então é sobre isso. O Trump está tentando mexer os pauzinhos de tudo que é jeito para incentivar e melhorar numa velocidade um pouco mais rápida, né, a economia do seu país. Vamos ver aqui outra notícia que para mim é extremamente relevante, é sobre a questão do El Salvador. É mais um exemplo que eu tiro para a nossa nação, para o Brasil, que infelizmente não sei se um dia nós chegaremos a isso aqui, ó. Juro por Deus, se um dia o Brasil chegar aos pés da segurança que El Salvador tem, cara, pelo amor de Deus, só metade para mim já estaria bom, na boa. El Salvador acaba de ser elevado pelo Departamento dos Estados Unidos ao mais alto nível de segurança para visitantes nível 1. O que eu fico assim, besta, é como a recuperação desses caras, quando você quer fazer, gente, faz. E El Salvador mostrou que dá para fazer. Algo, né, que no meu entendimento, o Brasil está extremamente atrasado e os nossos políticos não querem uma melhoria,
investir na segurança definitivamente, até porque os próprios políticos, eles são envolvidos, né? Infelizmente, com tudo que é de errado. Os caras são pivô disso. Então, eu não vejo melhoria aqui no nosso Brasil, por esse motivo. Mais uma notícia aqui, gente, simplesmente o Trump conseguiu, a União Europeia suspende tarifas sobre produtos dos Estados Unidos por 90 dias e concorda em negociar um novo acordo comercial. É o que eu te falo, ele tinha tudo bem desenhado para chegar a esse objetivo. Vocês acham que a Europa iria fechar uma parceria com a China depois que a China fez uma grande sacanagem com a América? A China deve, agora, por ano, nos últimos 8 anos, mais de $1 trilhão. Então, quer dizer, são mais de 8 trilhões em déficit na balança comercial. Porque o que eu estou querendo abordar, porque eu vejo muitas mídias só falando que o Trump é um monstro, que o Trump é isso, aquilo, mas não olha como a China é sanguessuga, ok? Como a China é um país, uma nação comunista, né, gente? Comunista é isso. Ele vende lindas palavras, mas não honra o que se vende. Isso é a China. Você fechar uma parceria lá com uma empresa, você tem que honrar o que você fechou, gente, com a pessoa. A China não honrou com a América. Então, por esse motivo, essa é a briga do Donald Trump frente à China. Se você pagar o que você me deve, pronto, nós estancamos isso aqui e segue a vida. Só que a China é extremamente maquiavélica, essa é a questão, e jamais ela vai fechar essa parceria. Ela vai deixar o pau quebrar aí, né, até o dia que ela identificar que ela está com as portas fechadas. Mas o meu medo é o Brasil, com o atual presidente Lula, colocar aqui o Brasil como quintal da China. A Europa já disse não. Agora lá para quem? O Brasil. É sobre isso. O meu medo era esse. Infelizmente o desenho eu não vejo outro. E para finalizar, gente, a China, né, lá já desde ontem, a China já começou a despejar o tesouro dos Estados Unidos, depois de anunciar 84% de tarifas sobre produtos americanos. Pequim detém cerca de 1 trilhão na dívida dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Japão. A venda de tesourarias, né, pode aumentar os custos de empréstimos, mas também prejudica a China financeiramente. Eu acredito muito, na boa, que esse tiro no pé, se a China fizer, lá na frente a conta vai chegar. Ela está sendo do maior PIB do mundo, uma parceria com a maior nação capitalista do mundo. A China é a segunda. Eu te digo, nós estaremos vendo nos próximos anos se realmente a China não firmar parceria ou tentar renegociar, vai dar merda lá na frente. Porque 75 nações já migraram para a América. A China vai pegar só a rebarba. A única nação um pouco maior será o Brasil. Só. Mas eu acho que o Brasil é o 10º, é o 9º em PIB. Então, é sobre isso. Então, gente, basicamente o vídeo do dia é esse, né? Sobre nosso CPI, as nossas bolsas do mundo aqui, ó, simplesmente sangrando. Os nossos índices também. Os nossos índices aqui, ó. Os índices do dia sangrando. Ibovespa Futuros, o S&P 500, o S&P 500 VIX subindo 6,45, obviamente, né, levando na direção contrária do mercado. Bitcoin Futuro caindo 2,24 e o índice do dólar 1,48. As moedas aqui, ó, dólar frente ao subindo 5,90, uma alta de 1,48, 47. Euro frente ao BRL 3,23. Euro sobre o dólar 1,78 está subindo. O dólar sobre a moeda japonesa subindo também 2,04. A libra esterlina, gente, frente ao dólar subindo 0,94. Sobre o real 2,36 e por aí vai. Aonde é que o real ganha, pelo amor de Deus? É sobre isso, as commodities. Petróleo caindo 4,28, café subindo 2,24, soja 0,93, cacau caindo 3,63. O ouro 2,75 e o açúcar 2,74. As principais ações: Petrobras caindo 2,70, a Vale subindo 0,69,
Casas Bahia com a queda de 1,10, Magazine Luiza subindo 4%. A IRB Brasil caindo 3,75, Oi 1,43 e a VEG 0,81. É sobre isso, gente, as ações aqui para fechar. Eu ia fechar aqui sobre as ações, mas basicamente seriam essas aqui mesmo. Então, galera, basicamente o nosso dia, o nosso vídeo do momento é esse aqui, beleza? Mais uma vez, curte, compartilha, segue o nosso canal, gente, dá essa ajuda aqui ao nosso canal, tá bom? Um grande abraço aqui do seu Mestre Cripto, valeu, fui!